Olá, primeira série, bom dia, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 30, para nós concluirmos aí hoje nossos estudos aí nas funções inorgânicas, tá? Então, nós falamos hoje pela manhã, hoje, no caso, porque a prof está gravando ainda na terça-feira, né? Vocês verão essa aula na quarta. Então, nós vimos na aula da terça-feira, né, aí sobre alguns óxidos, inclusive um dos mais comentados aí, mais importantes nesse momento, que é o óxido nitroso, que é um dos destruidores aí da camada de ozônio, né? Então é bastante importante o cuidado aí com a emissão desse óxido, tá? Nós vimos também então a definição aí de óxidos, que são compostos binários, ou seja, compostos que são formados apenas por dois elementos, tá? Binário, né? Se fosse 3 elementos, seria ternário, tá? Se fosse 4 elementos, quaternário. Né? Então, os óxidos são binários porque eles só têm o oxigênio e mais um elemento. Então, normalmente, este mais um elemento que eu me refiro, ele virá antes do oxigênio na fórmula molecular, tá? O oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo, então ele tende a atrair elétrons, né? Então, teoricamente, tipo, em uma ligação iônica, ele ficaria sempre como o íon negativo, como o ânion, né? Por isso que aparece sempre por último, né? Ele aparece sempre em segundo lugar ali depois do elemento que é o cátion, tá? A classificação dos óxidos, né? Que quanto ao tipo de elemento, quanto ao tipo de ligação, né? Formada, ele pode ser classificado aí como óxido iônico quando ele tiver se ligado a um metal, por ter praticado aí a ligação iônica, tá? Que os metais têm tendência de perder elétrons, então ocorre bastante esse tipo de ligação aí com o oxigênio que precisa receber 2 elétrons, né? E ele pode ser classificado como um óxido molecular quando o elemento ligado a ele é um não metal, incluindo também os semimetais, neste caso, tá? Quanto à propriedade ácido-base, eles são classificados em óxidos básicos quando eles dissolvidos em água formam uma base, né? E óxidos ácidos quando dissolvidos em água eles formam um ácido, tá? E o óxido neutro, que é aquele que não reage com a água, ou seja, ele não forma novas substâncias aí se ele reagir com a água, nem com ácidos e nem com as bases também, tá? Então, ele é chamado aí por óxido indiferente. A gente viu isso também um pouquinho na aula da terça-feira, né? Aí, o último aqui, o óxido anfótero, que é aquele que não reage com a água, porém pode reagir com ácidos e bases. Então, como ele apresenta um comportamento duplo, aí ele pode ser considerado chamado de anfótero, certo? Aí, na sequência, falei brevemente para vocês, né? Agora finalizando essa parte, então, de óxidos para a nomenclatura deles, né? Então, quando nós temos óxidos iônicos, é simples, porque nós só temos o termo óxido de e o nome do elemento. Então, qualquer elemento que venha ali será chamado, então, de óxido de e o nome do metal, o nome do elemento, né? Porque aqui a ligação é iônica, então são as ligações feitas com metais, né? Exemplos, então, né? Como eles são óxidos fixos, óxidos que têm um metal com um número de oxidação fixo, ou seja, eles sempre tendem a perder a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, sempre vai ser fixo esse nome: óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de zinco, né? Aí, quando tem a opção de ter metal com carga variável, ou seja, por exemplo, o ferro, nós vamos estudar isso em oxidação e redução, um pouquinho mais para frente, tá? Quando nós falarmos, por exemplo, de oxidação e redução, nós vamos falar aí
que o ferro, ele é um metal que ele pode perder 3 elétrons, mas ele também pode perder 2 somente, entenderam? Então, ele tem uma variação, ele não tem um número fixo. Inclusive, ele está ali entre os elementos de transição, aqueles elementos que não têm um número, uma carga fixa para perder ou ganhar de elétrons, caso ocorra uma ligação, né? Então, por exemplo, né, do ferro que eu estava falando aqui, aí se utiliza a numeração, o número romano, para identificar o tipo de quanto ele perdeu, qual é o composto, né? Por exemplo, óxido de ferro 2, né? Ou óxido ferroso, para o caso do ferro que perde 2 elétrons, tá? O óxido de ferro 3 para o ferro que perde 3 elétrons. Então, aí você tem essa outra situação, né? Aí indica com o número romano, ou se lembrar, né, o que é melhor, usar o termo óxido ferroso para aquele que perdeu só 2 e óxido férrico para aquele que perdeu 3, ok? Aí, então, essa definição, né, para oso e ico, né, diferente aí, dependendo aí no caso do número de oxidação maior ou menor, tá? E também temos os óxidos moleculares, né, que há a possibilidade de formar aí com mais átomos de oxigênio. Então, quando você tem mais átomos de oxigênio, você utiliza o termo mono, quando é um somente, di, quando é 2 átomos de oxigênio, né? E tri, quando é 3, tá? E o mesmo serve também essas prefixos, essas abreviações, né? Os prefixos aí, as palavras que vêm antes, antecedendo ao termo, também servem para outro elemento, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, monóxido de dinitrogênio. Então, monóxido de somente um oxigênio. E dinitrogênio porque tem 2, tá? Por que que aparece essa diferenciação aqui? Porque tem também o monóxido de nitrogênio, que só tem um nitrogênio, então o NO, tá? Então, pode usar esses termos, o di, o mono, o tri, tetra, né, pente para 5, hex para 6, hept para 7, pode-se utilizar esses termos aí quando se tem mais de um dos elementos, certo? Então, monóxido de dinitrogênio, o dióxido de carbono, nós também temos o monóxido de carbono, que é o CO somente. Então, um átomo de oxigênio, monóxido, né? Aqui, 2 átomos de oxigênio, dióxido, certo? Outros compostos aí também derivados do oxigênio, além então dos óxidos, né? Além aí dos óxidos, nós temos também os chamados peróxidos, tá? Que é o grupo que apresenta então o O2, 2 menos em sua estrutura, ou seja, o oxigênio tem carga igual a -1. Então, quando nós temos a carga, normalmente a carga do oxigênio é -2, tá? Neste caso aqui, nós teríamos o oxigênio com carga -1. Então, por isso que aparece, por exemplo, ali, ó, O2 menos 2, porque cada um desses oxigênios teria uma carga de -1, né? Então, em geral, eles são compostos formados por metais alcalinos, do grupo 1, e alcalino-terrosos, que é o grupo 2, com exceção aí somente para o peróxido de hidrogênio, que é molecular, né? Então, a sua nomenclatura é sempre feita com a palavra peróxido, certo? Então, aqui, peróxido de sódio, né? Por que que não é somente óxido de sódio? Porque se vocês observarem, o sódio, ele apenas perde um elétron, né? E o nitrogênio, o oxigênio aqui neste caso, se ele recebesse os 2 que ele
precisa receber, né, ele utilizaria somente um oxigênio e 2 sódios, porém tem 2 sódios e 2 oxigênios, né, porque a carga do sódio é mais 1 e este oxigênio ali está com carga menos 1. Ou este O2 ali tem carga menos 2, mas vale tipo menos 1 para cada oxigênio, tá? O CaO, peróxido de cálcio, tá? Que nós teríamos também o normal, que é o óxido de cálcio, CaO, normal, porque o cálcio é 2+, o oxigênio é 2-, né? Aí, neste caso aqui, o cálcio é 2+, cada um daqueles oxigênios ali é menos 1, por isso ele utiliza 2 oxigênios e 1 cálcio, né? E a água oxigenada, aí conhecida então por água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que tem H2O2, certo? Então, aí os outros compostos, né, que são formados aí também com o oxigênio. Finalizando ali então, né, os peróxidos reagem com água ou com alguns ácidos, né, mas se eles estiverem diluídos, produzindo a água oxigenada, produzindo o peróxido de hidrogênio aí, o H2O2, né? Então, nós temos aqui as reações, tá? O peróxido de sódio aqui reagindo com a água, formando a base, né, a base do hidróxido de sódio, mais uma molécula de água. E o peróxido também de sódio reagindo com o ácido sulfúrico, formando aqui o sulfato de sódio, que é um sal, e o H2O2, que é a água oxigenada também, né? Também pode-se aparecer o superóxido, tá? Que ele tem também o grupo O2, mas com carga menos 1, ou seja, cada oxigênio teria uma carga igual a menos 1,5, certo? Formada então por cátions alcalinos ou alcalino-terrosos em sua nomenclatura, e é feita com a própria palavra superóxido. Então, nós teríamos ali, ó, superóxido de sódio, né? Porque o sódio é 1+, e nós temos 2 oxigênios. Então, para cada elétron, digamos assim, para cada elétron do sódio que é perdido, 2 oxigênios precisam absorver esse elétron, porque cada um deles tem uma carga somente de menos 1,5. Então, seria meio elétron para cada oxigênio, basicamente. Tá? Superóxido de cálcio também, porque o cálcio a carga é 2+, e está utilizando aí 4 átomos de oxigênio, cada um com uma carga de meio negativo, tá? O óxido duplo ou misto, formado pela associação de 2 óxidos diferentes de um mesmo elemento, né? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, o Fe3O4, né? Que é igual ao FeO, que é o óxido de ferro 2, e o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, tá? E o trióxido o tetróxido de chumbo, na verdade, né? Que é formado pelo óxido de chumbo e o dióxido de chumbo, certo? Aqui, então, nós temos alguns óxidos importantes aí, alguns óxidos importantes e seus principais usos e curiosidades, tá? Algumas situações aqui. E aí, a partir deste item, nós veremos na nossa próxima aula, também terminaremos aí os exercícios referente, então, às funções inorgânicas, né? Aos ácidos, sais, bases e óxidos também, certo? Então, vocês têm já uma nota livre, né, que está encaminhada aí, já está agendada ali aí no positivo para vocês, né? Então, podem ir trabalhando na nota livre, não vou deixar tarefa nesta aula, para que vocês possam já ir trabalhando com a nota livre, tá? E aí a gente conversa na nossa próxima aula, né? Não sei se nós teremos essa semana, não tô com um horário aqui agora. Aí, se não, na próxima semana a gente conversa, ok? Então, bons estudos aí e até a próxima.